tem gente falando que não apareceu lá. Nem aqui apareceu. Pode começar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu sou a médica coordenadora da maternidade do Hospital Santo Isabel. Tenho o prazer de trabalhar nesse hospital, né? Sempre que eu dou essas aulas presenciais, eu sempre começo falando, né, do prazer, da paixão que eu tenho pela maternidade e de como é bom trabalhar num local que tem uma infraestrutura tão gostosa, né, que proporciona tanto conforto, né, para as nossas pacientes, e ter uma equipe tão sensacional, a equipe de enfermagem que trabalha com tanto amor, toda a parte de gestão também, que está sempre querendo desenvolver mais a maternidade. E então, desde sempre, né, desde o primeiro plantão que eu dei no hospital, que já faz mais de um ano, eu me apaixonei e mantenho vendo, né? Eu sou de Ribeirão Preto, né? Me formei lá, trabalho lá, moro lá, mas faço questão de vir, tanto para a parte de coordenação, quanto para os plantões, quanto para as aulas, por paixão mesmo, né? Gosto muito de dessa aula presencial, porque eu vejo no olho de vocês, né, o feedback, e a gente, geralmente a aula dura bastante, dura umas 2 horas, né, de tanta interação que a gente tem. Aqui eu acho que a aula vai ser um pouquinho mais corridinha, né, eu vou apresentando tudo para vocês de uma vez e depois a gente vai conversando sobre as dúvidas que vocês deixarem no chat, tá? Então, a primeira aula é sobre a gestação, mais especificamente a gestação e o pré-natal, né? Quando a gente tem aí o diagnóstico da gestação, geralmente é pelo primeiro trimestre, né? Dificilmente o diagnóstico de gestação é mais para o segundo ou terceiro trimestre, pode ocorrer, mas geralmente está sempre no iniciozinho, principalmente aquela paciente que planejou a gestação, ou aquela paciente que está atenta ao seu ciclo menstrual e percebe o atraso, né? Descobrem já no início, né? Então, nós temos aí no pré-natal, a gente pode descobrir o tempo de gestação pelo período da menstruação e pelo ultrassom do primeiro trimestre. Muitas pacientes às vezes se confundem, porque chegam lá no último ultrassom e falam assim, mas por esse último ultrassom eu estou dando de tanto tempo, e o médico me fala uma idade gestacional diferente. Então é importante vocês saberem que a idade gestacional sempre será contada a partir do primeiro ultrassom ou a partir da primeira menstruação. Então chegou lá na primeira consulta, fez o primeiro ultrassom, viu quando foi a data da última menstruação, faz um cálculo para ver qual vai seguir. Então, a minha menstruação bateu com a do meu primeiro ultrassom, ou tem uma pequena diferença, o médico vai seguir sempre por essa data da primeira menstruação, até o final. Chegou lá na última consulta, ele vai calcular a idade gestacional pelo período da primeira menstruação, da data da última menstruação. Ou deu uma diferença muito grande entre a data da última menstruação e o primeiro ultrassom. Então, ele vai seguir pelo primeiro ultrassom. Então, ele te informa, vamos seguir sempre do primeiro ultrassom. Sempre o cálculo vai ser feito no primeiro ultrassom. Então, a gente nunca vai considerar a idade gestacional dos próximos ultrassons. É sempre do primeiro ultrassom ou da data da última menstruação. O que tiver compatível foi escolhido pelo seu pré-natalista, tá? O que nós temos também no pré-natal, as pesquisas de infecções, né? Então, as sorologias, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, toxoplasmose. É muito importante a gente pesquisar essas infecções para fazer o melhor tratamento durante o pré-natal ou fazer a prevenção, né? Então, a prevenção da toxoplasmose, para quem nunca teve toxoplasmose, é muito importante ocorrer. Então, evitar carne crua ou mal passada, comer saladas sempre bem lavadas, beber água filtrada, né? Tentar reduzir contato com gatos, que são as fezes, na verdade, dos gatos, que são transmissoras do Toxoplasma gondii.
Ou se tiver gato, eu tenho gato, eu preciso me desfazer do meu gato porque eu nunca peguei toxoplasmose e durante a gestação eu não posso pegar, porque o risco maior é pegar toxoplasmose durante a gestação, preciso tirar meu gato da casa? Não precisa, pode tomar cuidados, né? Colocar outra pessoa para trocar a areinha do gato, ou trocar em menos de 24 horas cada areinha, que aí significa que o toxoplasma gondii ainda não eclodiu nas fezes e aí tem menos risco de transmissão. Então, tudo isso vai ser discutido no pré-natal, né? Como prevenir HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, que a gente sabe, né? São doenças sexualmente transmissíveis, então a gente sempre usa condom. Então, essas coisas sempre vão ser avaliadas no pré-natal, não só no primeiro trimestre, mas para frente também. Diabetes, né? Então faz uma glicemia de jejum. O controle da diabetes é muito importante para controlar o peso do bebê e toda a saúde do feto, né? Durante a gestação, né? O diabetes é uma doença muito importante que a gente precisa dar bastante atenção. A anemia também é uma doença que vai ser diagnosticada no primeiro trimestre com o hemograma, né? Então, a paciente que tem uma anemia pode desenvolver, por exemplo, trabalho de parto pré-termo, então precisa ser controlado. Também é controlado para quando ela tiver o parto, independente da via de parto cesárea ou parto normal, tem uma perda sanguínea que, se você não tiver um bom controle da anemia, pode ser prejudicial, né? Infecção de urina, né? Então, detectar infecção de urina é importante, porque a infecção de urina também pode dar trabalho de parto pré-termo. Avaliar as vacinas que precisam ser feitas, né, nesse período da gestação é muito importante. A coleta do Papai Nicolau também, se a paciente está há mais de um ano sem fazer avaliação ginecológica de rotina, é muito importante fazer a coleta do Papai Nicolau para ver, por exemplo, é raro, mas pode acontecer, não é porque a pessoa está gestante que ela está isenta de ter outras patologias, como por exemplo o câncer de colo de útero, que é o que é diagnosticado no Papai Nicolau, ou lesões que podem se tornar câncer e precisam ser tratadas adequadamente, né? E o planejamento familiar precisa ser discutido já nessa primeira consulta, né? O planejamento familiar para aquelas pacientes, todos, né? Todos nós deveríamos fazer planejamento familiar, todas as gestações deveriam ser planejadas, né? Esse seria o ideal, a gente usar ácido fólico 3 meses antes de iniciar as tentativas de gestação, ou não ter uma gestação no momento que não é desejado. Então, ou então aquela paciente que já tem 2 cesáreas, né, e depois na terceira cesárea deseja fazer a laqueadura, isso tudo precisa ser discutido na primeira consulta já, para depois ela fazer todo o processo necessário, que eu vou discutir mais pra frente depois. Então, na gestação a gente tem várias modificações corporais. Essas modificações elas ocorrem devido ao estrógeno, à progesterona, que estão ativos, né, durante toda a gestação. Então, o que a gente vê? A gente vê o melasma, que é essa mancha, né, a mancha aqui na face, como evitar isso, como reduzir isso, passar protetor solar, evitar exposição nos períodos de sol mais intenso, é muito importante para evitar o melasma. As estrias acontecem bastante na gestação, né? Então, tanto pela solicitação da elasticidade da pele, né? É importante que faça massagem, né, diária na barriga, nas coxas, nas nádegas, para evitar as estrias, né? Pode usar creme, pode usar óleo, o importante mesmo é a massagem que vai melhorar a elasticidade da pele, né? E tem essa linha também, essa linha enegrecida que fica no abdômen também da mulher, que também que acontece por conta desses hormônios, mas que é importante a mulher saber que ela desaparece depois da gestação. Então, nós temos também varizes, né, por conta do inchaço, né? Então, a gestante fica mais inchada, né, por conta do processo da gestação, e aí incha muito as pernas e começa a ter também mais varizes. Como que evita isso?
usando meia elástica desde o início da gestação, né? É muito difícil a gente usar meia elástica, né, em Jabuticabal, em Ribeirão Preto, que é muito quente, mas agora no inverno dá até pra gente tentar usar, né? Eu gosto bastante de orientar as meias elásticas até a metade da coxa. Essas meias tem que ser de média compressão, né? Como que coloca? Deixa do lado da cabeceira da cama, né? Então deixa lá preparadinho. Dormiu, na hora que acordou, já pega a meia elástica antes de levantar, antes de edemaciar as pernas, antes de inchar, e já coloca as meias elásticas. Se não fizer isso, mais pra frente pode ter varize sim. Então, o que é importante é ter o hábito e acostumar a usar desde o início, tá? A coluna também modifica bastante durante a gestação, porque a gente está acostumado ao nosso centro de gravidade ser aqui na coluna. Então, a coluna carrega o nosso maior peso. Quando a barriga começa a crescer, o centro de gravidade muda, então a barriga, o peso maior não está mais sendo carregado pela coluna aqui. Então o que a gestante costuma fazer? O que a gente costuma fazer quando a gente está com a barriga? Coloca o peso para cima das costas aqui e faz esse movimento. Isso aqui solicita muito a musculatura da coluna e dói bastante. Como que a gente corrige isso para evitar essa dor? Então, a barriga começando a crescer, começa a usar um saltinho. É um salto pequeno, quadrado, né? Então, aquele salto firme, não pode ser de ponta fina, né? Então, um salto pequeno que levanta o calcanhar. Você levanta um pouco o calcanhar e a coluna retifica novamente, e isso evita mais a dor na coluna. Outras coisas que pode fazer é dormir de lado, com travesseiros nas pernas, que também retifica a coluna, né, e ajuda também nesse processo de redução de dor. Outros sintomas muito comuns, né, principalmente no primeiro trimestre até o segundo trimestre, é a náusea, né, os vômitos, a queimação, a prisão de ventre. Tudo isso é porque a progesterona vai deixando o nosso intestino, o nosso estômago preguiçoso, né, e aí a gente acaba tendo esses sintomas. O que a gente pode fazer para ajudar? Paciente que está tendo ainda muita náusea, comer de 3 em 3 horas, para todas elas, até as que não estão tendo mais náuseas. É sempre importante a gente ter uma alimentação fracionada de 3 em 3 horas. E para quem está tendo náusea mesmo, comer coisas geladas, uma bolachinha de água e sal. Isso vai ajudando, né, o estômago a assentar um pouco mais e não ter tanto enjoo assim. Tem pacientes que precisam de bastante ajuda, então aquelas pacientes que estão vomitando muito, que nada está ficando no estômago, que está perdendo peso, essas precisam de avaliação, às vezes coletar exame, ver se não tem alteração de alguns exames como eletrólitos, que alteram bastante com o vômito, e ver se não precisa às vezes até internar, para ver se precisa repor, né, e fazer medicações na veia, até controlar melhor as náuseas. Então, tem que ter bastante atenção nesses sintomas. Náuseas sem vômitos é muito comum, dá para controlar fazendo essas medidas que eu ensinei, mas quando tem vômitos constantes, né, não para nada no estômago, mesmo fazendo frações pequenas, de 3 em 3 horas, preferindo alimentos gelados e secos, então ela precisa passar por uma avaliação médica nesse momento, tá? Prisão de ventre vai ajudar bastante água, muita água, muita água. A gente evita, né, passar medicações, então come mais verduras, né, iogurte, tudo que natural que solta mais, né, o intestino, né? Quando não tem jeito, aí já passa para medicações avaliado pelo médico pré-natalista. O sistema urinário, né, muitas aqui que às vezes já tiveram outras gestações ou que já estão mais para o terceiro trimestre já sabem, né, que solicita bastante também a bexiga por conta do volume abdominal, o bebezinho também, então vai forçando, né, onde era o espaço que tinha bastante espaço para a bexiga acumular a urina, não tem mais tanto espaço assim,
e aí a gente precisa ir muito mais vezes ao banheiro, né? Aqui a importância de saber que a gente não pode mais ter aquele hábito que geralmente as mulheres têm, que é, eu vou trabalhar, eu seguro meu xixi, não quero ir no banheiro de jeito nenhum, vou só quando for para casa. Né? Então, às vezes até evita beber água para tentar não ir tanto no banheiro fora de casa. Isso não pode acontecer na gestante, nem nenhuma mulher, mas em especial a gestante, porque isso causa mais infecção de urina. Então, tem que beber muita água, né? Tem que hidratar bastante e ir no banheiro também constantemente. No segundo trimestre, né, então a gente passou o primeiro trimestre, eu falei as alterações, na verdade, durante toda a gestação, mas no pré-natal do segundo trimestre, então é feito ultrassom morfológico, as pesquisas de infecções são repetidas, né, que eu falei no primeiro trimestre. A diabetes, novamente, é testada para aquelas que não diagnosticaram diabetes no primeiro trimestre, vai ser diagnosticado lá por volta de 24 semanas com o GTT, né? As vacinas são reforçadas, né? A importância da vacina, principalmente do tétano. E no terceiro trimestre, nós repetimos um novo ultrassom, mas esse mais para ver peso fetal, né? E avaliar via de parto, por exemplo, né? Então, aqueles pesos mais favoráveis para o parto normal, então abaixo de 4,5 kg, né? Ou pesos mais favoráveis para cesárea, a gente vai conseguir calcular, estimar a partir desse ultrassom. Repete-se a pesquisa de infecções, que a qualquer momento que identificar precisa fazer o tratamento. A partir do terceiro trimestre, a paciente é encaminhada para o pré-natal na maternidade. Qual que é a importância disso? A importância é a paciente reconhecer o ambiente da maternidade, reconhecer os profissionais que estão trabalhando lá e a partir daí se sentir segura, né? Não vai chegar em trabalho de parto num local que nunca viu, que não sabe onde é a entrada, que não sabe onde é os quartos. Então é muito importante fazer o pré-natal na maternidade para conhecer mesmo o local. Isso é um projeto bastante interessante que já tem no Brasil inteiro, né? E a gente participa também. E aí já pode ser planejada também a licença maternidade. Pode ser a partir das 36 semanas, mas se a paciente conseguir aguardar até o parto normal, seria o ideal, né? O parto cesárea até a resolução, seria o ideal para ela ter maior tempo da licença maternidade com o bebê já, né? Com o recém-nascido. E aí, o que é importante sempre ser trabalhado no pré-natal? Saber que além das consultas de rotina, pode acontecer de haver uma necessidade de avaliação no plantão, né? O porquê disso, né? Porque o que eu sempre comento com as minhas pacientes, não existe uma gestação sem risco. Ou a gestação é baixo risco, ou seja, aquelas que não têm patologias, ou uma gestação é de alto risco, aquelas que têm patologias. Não existe ausência de risco. Desde o diagnóstico da gestação até o parto, até o período pós-parto também, que a gente chama de puerpério, nós temos riscos associados, né? E claro que são controlados, que a gente pode acontecer, não ocorrer nada, mas é sempre importante a gente estar em vigilância. Então, durante o pré-natal, o pré-natalista já deve ter conversado com vocês a respeito dos sinais de alerta, né? Então, os sinais que precisa a gente sempre estar atento para ir para a maternidade, né? Esses aqui que eu estou falando são os sinais de alerta que a gente fala mais para já segundo, terceiro trimestre. O que é? Então, a perda de líquido, né? Então, rompeu bolsa, molhou a calcinha, molhou a calça, molhou o colchão, tem cheiro de água sanitária. Rompeu bolsa é para ir para a maternidade, não importa a hora. Mas é 4 da manhã, eu tenho consulta às 7. Não, é para ir às 4 da manhã para avaliar. Tá? Sangramento, um pouquinho no papel higiênico é normal. Agora, um sangramento que molhou a calcinha, um sangramento tipo menstruação, precisa ser avaliado imediatamente. Tá? É importante vocês saberem que a maternidade, nós estamos aqui 24 horas por dia para vocês. Então,
chegou a perceber um sinal de alerta, nos busquem, né? Não tenham medo de fazer isso. Movimentação fetal é muito importante ser avaliado, né? Então, a partir do segundo trimestre, principalmente aí, a partir das 20 semanas, e mais importante ainda no terceiro trimestre. Então, movimentação do feto, né? Do bebê. Então, tá movimentando o habitual, pelo menos uma vez a cada 2 horas, 4 horas, vai avaliando o habitual dele. Diminuiu a movimentação fetal ou parou a movimentação fetal, come, deita do lado esquerdo, espera uns 20 minutinhos. Voltou a movimentação, então era só falta de glicose, de açúcar no sangue, que dá energia, né? Então, para fazer a movimentação. Se não melhorou mesmo após a alimentação, então precisa também de avaliação, procurar então um plantão, né? E aí as contrações são dores que vêm das costas para frente, endurece toda a barriga, depois relaxa, depois volta de novo, dor das costas para frente, endurece toda a barriga. Para quem está lá perto de nascer, já numa idade gestacional que pode nascer a partir de 37 semanas, pode aguardar as contrações ficarem de 3 em 3 minutos por 1 hora seguida. Então, começou meio-dia, meio-dia 3, meio-dia 6, meio-dia 9, meio-dia 12. Deu 1 da tarde e ficou de 3 em 3 minutos, é um sinal de que entrou em trabalho de parto. É legal ir procurar o plantão para avaliar. Rompeu bolsa antes de dar esse tempo, então vai antes. Mas se não rompeu bolsa, se não teve sangramento, se a movimentação fetal está ok e está com as contrações certinhas, aguardou 1 hora de 3 em 3 minutos, é um sinal de que entrou em trabalho de parto, procura maternidade. Mas eu não tô com 37 semanas, Priscila, eu tô antes disso, eu tô com 32. Então, não. Então, deu essa dor, você percebeu que é 1, 2 vezes no dia, pode ser que seja tudo ok, que sejam contrações que a gente chama de Braxton Hicks, que são contrações que não levam ao trabalho de parto. Mas se você tá vendo que aquela contração que era 2 por dia, começou a ficar mais perto uma da outra, começou a ficar de 5 em 5, vamos dizer assim, de 2 em 2 horas, de 1 em 1, de meia em meia, isso significa que está provavelmente entrando em trabalho de parto e não é o desejável nesse momento, então procura já a maternidade. Então eu tô com dúvida, na verdade, eu não sei se esse sinal que eu observei, se ele é importante ou não, se ele é um sinal de alerta, se eu preciso ir na maternidade ou não. Então vá à maternidade, vá para o plantão, seja avaliado, antes de ser avaliado, e o plantonista te tranquilizar, falar que tá tudo ok, que pode voltar para casa e te ensinar novamente os sinais de alerta para você retornar se for necessário, do que deixar de ir à maternidade e ser alguma coisa importante. Então, dúvidas frequentes que as pacientes têm, né? Posso fazer atividade física durante a minha gestação? Pode e deve, né? Principalmente se quiser parto normal. Até se quiser cesárea também, porque querendo ou não, é um esforço que se passa, né? O parto normal é uma atividade física, né? E a cesárea pós-operatório também é bastante, precisa bastante de energia, né? Então a atividade física prepara a gestante, desde que seja uma atividade física adequada, né? Então não é aquela atividade física de alto impacto, né? Então não é uma atividade física que tem risco de queda, não é uma atividade física que coloca em posições de cabeça para baixo, né? Tem que ser atividades físicas com orientação de um profissional de educação física, né? Então, um pilates, né, uma fisioterapia, ou até academia com atividades mais leves, sem muito esforço físico, ou também pode ser uma caminhada, tá? Pode ter relação sexual? Pode, né? Só não em casos de sangramento vaginal, então tá com sangramento, está em segmento de sangramento acompanhando, então vai evitar a relação sexual, alguns outros casos, trabalho de parto pré-termo, né? O que a gente chama de insuficiência estímulo cervical, essas coisas, o pré-natalista vai falar assim, você não pode. Mas, no mais, está indo uma gestação tranquila, tudo, pode ter relação sexual, às vezes a posição, né, não encontra direito, então tem que ir com calma, vai de lado, vai mais...
dá para fazer, é bem legal e é importante, né? Assim, até ajuda, né? Quando tá lá com 37, 38, 39, quer entrar em trabalho de parto, relação sexual ajuda. Então deve, né? Deve fazer. E como que deve ser a alimentação? Eu já comentei aqui, o ideal é a alimentação de 3 em 3 horas, sempre alimentos saudáveis, né? Todo mundo aqui, ninguém é criança, sabe como comer, né, adequadamente, né? Então, arroz, feijão, pequena porção, uma carne grelhada, bastante salada, né? Frutas entre as refeições, né? Um iogurte e acompanhar se tiver diabetes gestacional, sabe? Evitar carboidratos, refrigerantes, né? Doces. Então isso é bastante importante. Discutir com pré-natalistas, se tiver oportunidade até de uma nutricionista acompanhar, muito bom também. Posso fazer tratamento odontológico? Sim, né? É importante ter uma saúde bucal, uma higiene bucal adequada, né? A gente sabe que o mau estado bucal também pode levar a trabalho de parto pré-termo por conta de bactérias que ocorrem quando tem uma cárie ou uma má saúde bucal, e aí podem também desenvolver trabalho de parto pré-termo, né? Pintar o cabelo, posso? Não tem consenso, né? A gente pede para no primeiro trimestre não fazer nada, né, de produto químico, não usar nenhum produto químico. Depois do segundo trimestre a gente acaba liberando, né, porque é muito difícil passar todo esse tempo sem fazer nada no cabelo, mas a gente acaba liberando tintas sem cobre, sem amônia, né? Então evitar esses produtos que podem prejudicar, mas não existe um consenso, tá? Então aqui os exemplos de atividade física, né? Aqui, como eu tinha falado, que a gente discutiria também sobre planejamento familiar, uma parte mais específica, na verdade, para os pacientes que querem laqueadura, né? Então, para quem quer laqueadura, quem pode fazer laqueadura no momento do parto? São aquelas que estão fazendo a terceira cesárea ou mais. Então, eu tenho um parto normal e uma cesárea e eu quero fazer outra cesárea para fazer minha laqueadura. Não pode. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho 2 cesáreas e aí não tem jeito, tem que ser cesárea mesmo, e aí nesse momento eu posso fazer a laqueadura. Por que disso? Porque quando eu estou na terceira cesárea, eu tenho mais risco de uma próxima gestação ou nas outras, né? Sempre o útero já está com bastante cicatriz. Então, a lei preconiza que para essas pacientes que estão na terceira cesárea ou mais, pode ser feita a laqueadura no trabalho de parto, essas não entram em trabalho de parto, na cesárea, podem fazer a laqueadura. Desde que tenha sido manifestado um prazo de 60 dias antes, né, a manifestação de vontade da laqueadura, tenha sido feito o processo, tudo, tá? E a lei fala que são, a partir de toda paciente a partir de 25 anos ou que tenha 2 filhos vivos. Pelo bom senso, a comunidade médica acaba falando, então, mulheres com 25 anos e 2 filhos vivos, elas podem fazer a laqueadura. Qual que é a importância de ter uma lei sobre isso, uma regulamentação, que de não ser tão fácil assim, chegar e falar assim, eu quero fazer uma laqueadura agora e já realizar. A laqueadura é um procedimento não reversível, é diferente dos métodos anticoncepcionais. E para a gente fazer métodos não reversíveis, a gente tem que ter bastante certeza do que a gente quer. E a gente pode mudar. Às vezes a gente tem certeza agora e dali 2, 3 anos a gente muda de opinião. E aí a gente está com aquela laqueadura querendo ter filho, a gente não pode mais. E hoje em dia a gente tem métodos anticoncepcionais que são mais seguros do que a laqueadura. O Mirena, o Implanon, eles são métodos que têm menos risco de gestação não planejada do que a laqueadura, tá? E aí, então, vamos conversar daqui a pouquinho sobre o parto. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês terminarem de conversar no chat, tudo, e a gente vai tirando as dúvidas e começamos a próxima. Doutora, quais os riscos que uma gestante com síndrome do pânico corre em um parto? Pode responder já? Pode.
síndrome do pânico, não existe um risco diferente das outras pacientes, é o mesmo risco, tá? O que você tem que encontrar, ou a paciente que está com a síndrome do pânico precisa encontrar, é uma equipe que te dê tranquilidade para passar pelo seu parto. Não importa se é parto normal ou parto cesárea, você pode escolher qualquer um dos dois, tá? A gente sabe sobre a superioridade do parto normal, que eu vou discutir na próxima aula. Isso é importante também para paciente que tem síndrome do pânico, né? O parto normal continua sendo melhor para essa paciente do que a cesárea. Não existe um risco aumentado em relação às outras pacientes que não têm síndrome do pânico, né? Então isso pode ficar tranquilo. O que é importante é ter tranquilidade, muito amor envolvido, né? Esse momento é um momento muito gracioso, a natureza agindo, tem muitos fatores, né, importantes, e a gente tem que ter bastante tranquilidade, bastante paz. Então ter um acompanhante que ajude, que esteja envolvido, né, e a equipe toda também, né, sempre com muito carinho. Isso você pode ficar tranquilo, você pode avisar a equipe, falar assim, olha, eu tenho síndrome do pânico, né, eu preciso de mais atenção. No momento em que você achar assim, olha, eu não quero ficar sozinha, por favor, fique comigo, vai sempre ter gente te apoiando, tá? Então você pode ficar tranquilo, não tem riscos aumentados. Ok. Que marca de meia elástica você recomenda? Eu acho que eu não posso falar de marca aqui, né? Não posso falar de marca. Pode ser qualquer uma que seja de média compressão. Dá para comprar na farmácia. Você pede lá a média compressão, eles veem lá a sua medida, PMG, e aí eles escolhem com você, tá? Aí dá para você ver qual é o melhor custo-benefício, eles te ajudam na farmácia. Melasmas podem aparecer em outras partes do corpo, além do rosto? O melasma a gente fala que é do rosto, né? Então por isso que a gente fala muito da importância do protetor solar, tá? Mas a gente sabe que pode acontecer uma pigmentação aumentada em outras regiões, tá? Que nem a linha negra que eu falei do abdômen, né? Pode acontecer, mas o mais comum mesmo é da parte do rosto. Lembrando da importância do protetor solar, eu lembrei também a importância fugiu o nome, do repelente. Então, o repelente é muito importante também, tá? Então, pra gente evitar dengue, zika vírus. Então, assim, acordou de manhãzinha, coloca a meia elástica, né? Se prepara, passa o protetor solar, passa a maquiagem, se arruma, coloca a roupa e joga aquele repelente para fazer aquela camada de proteção, tá? Se o repelente for de aerossol, não é para passar e depois colocar a roupa, porque isso vai abafar ele. Então você põe a roupa, põe tudo, e aí a última coisa que faz é o repelente, tá? Então isso é muito importante também. E o uso da meia elástica é a partir de quantas semanas indicado? O uso da meia elástica a gente pode fazer a partir de 20 semanas, né, 28, depende muito do processo da gestação. Tem gestantes que tem menos edema, tem gestantes que tem mais. O importante é não deixar para o terceiro trimestre, né? Então, no terceiro trimestre, você já tem muito mais edema. É claro que quando a gente em qualquer momento que iniciar vai ajudar. Em nenhum momento a gente vai falar assim, não, agora já está tarde demais para fazer. Pode começar. Mas é importante que seja lá mais para o meio do segundo trimestre. Com quantas semanas é indicado fazer ultrassom morfológico? O ultrassom morfológico vai em média de 14 semanas. Tá? Então 12, 14 semanas a gente faz o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. E o ultrassom morfológico de segundo trimestre já é lá por volta de 22 semanas. Alguma orientação específica para inflamação do nervo ciático na gestação?
A gente sabe a importância de não usar anti-inflamatório, né? Então a gente vai usar mais analgésico, paracetamol, e fazer essas medidas que eu comentei a respeito de educação postural é muito importante, né? Principalmente aquela que já é sabido que tem lombociatalgia, então é importante já começar essas medidas bem cedo, tá? Mas é bem complicadinho, precisa até de ajuda de ortopedista, fisioterapia, tudo. E o que pode ser feito para melhorar a queimação? Tá. A queimação, comer de 3 em 3 horas já ajuda bastante, né? Então vamos começar primeiro com a parte educacional, né? Então, comer de 3 em 3 horas, pequena porção, porque pequenas porções já reduz a queimação. Outro hábito que é importante também é não deitar logo em seguida após comer, aguardar, né? Pelo menos uns 30 minutos, 1 hora para depois se deitar. Outra coisa importante também é não tomar líquidos logo depois de comer. Então come, aguarda 30 minutinhos e aí sim toma o suco, né? Evitar coisas ácidas. E tem pacientes que aí já falam assim, eu preciso de medicação, tudo, aí conversar com o pré-natalista para saber as medicações que podem usar. Tá? Contrações de treinamento de gestação gemelar. 29 semanas, preocupada. Primeiro, muito importante relatar essa preocupação para o seu pré-natalista. Isso a gente deve aproveitar a consulta de pré-natal. A consulta de pré-natal é uma consulta muito rica. A gente não pode deixar de tirar as dúvidas, pode anotar, pode chegar e conversar, explicar os seus medos, as suas preocupações, né? E ele vai avaliar, né? Então essa contração é realmente uma contração de treinamento, a contração de Braxton Hicks, mas não vai levar a trabalho de parto. Ele vai saber avaliar, né, as contrações. Agora, se for uma contração que está, em vez de ficar desorganizada, ela está ficando cada vez mais perto uma da outra, aí é preciso ir para o plantão, avaliar e fazer as medidas, né? A gestação gemelar pode ocorrer um pouco mais de percepção de contração, sim, tá? Então, se o seu pré-natalista ainda não te avaliou e você ainda não teve a oportunidade de conversar sobre isso, pode ir para o plantão hoje, né, conversar, ou no máximo até amanhã, se você estiver tranquila e observando que é bem espaçada as contrações, né? Mas para avaliar e te dar as orientações, tá? Então, só recapitulando, contração de Braxton Hicks são aquelas contrações que não levam ao trabalho de parto, podem acontecer desde as 20 e poucas semanas até o final da gestação, mas elas são bem espaçadas e realmente não desencadeiam o trabalho de parto, 1, 2, 3 vezes no dia. Agora, se você percebe que as contrações estão ficando cada vez mais perto uma da outra, então aí pode ser que seja um trabalho de parto, tá? Algum produto que a gestante pode usar para tratar o melasma? Tratamento do melasma é tratamento estético, que aí vai ser feito depois da gestação. O que é importante durante a gestação é passar o protetor solar para reduzir, né? A gente fica às vezes muito preocupado com essas questões estéticas, né? Mas a gente sabe que beleza é muito mais do que só a aparência de uma manchinha ou outra, que às vezes a gente que repara, os outros nem veem, né? Então, principalmente, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, né? Pode usar o protetor solar para evitar mais manchas e depois da gestação fazer os tratamentos estéticos, tá? Acabou então essa parte de perguntas, né? Mais uma. Sentir muita cãibra nas pernas durante a noite, o que pode ser feito? As cãibras durante a noite podem ocorrer mesmo, né? Então, primeiro paciência, né? Deixar as pernas elevadas às vezes pode ajudar também, né? E basicamente isso, né? Não tem muita coisa para ajudar. O que pode fazer também é dar uma levantadinha e uma caminhada, tá? Translucência nucal deve ser feita com quantas semanas?
A consciência nupcial é no ultrassom morfológico do primeiro trimestre, como eu tinha comentado lá por volta das 14 semanas, tá? 12, 14 semanas. Quais os riscos que uma gestante tem, que tem SDP, sofrer uma crise durante o parto? Qual procedimento é tomado? Eu não entendi o que é SDP. Síndrome do pânico. Repete a pergunta para mim. Quais os riscos que uma gestante tem, que tem síndrome do pânico, sofrer uma crise durante o parto? Qual procedimento é tomado? Não existe essa medida de risco, né, da crise do pânico durante o parto, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai avaliar e é muito individual. O que é importante é a gente não esquecer que o momento do parto ele não é isolado, né? O momento do parto ele vem já de antes, né? De todo o pré-natal que é desenvolvido, de tudo o que a paciente está se preparando junto com o seu acompanhante, junto com a equipe, né? Então por isso a importância de ir para a maternidade, né? Fazer já as últimas consultas de pré-natal. Então isso já vai dando tranquilidade. Então a gente vai se orientando, né? A orientação é muito importante. Eu vou falar sempre para vocês que tudo tem que ser feito muito embasado, não pode ser feito no achismo, né? Na opinião aleatória, tem que ser muito, muito embasado. Então vem de um pré-natal com orientações, o estudo da paciente, o estudo do acompanhante sobre a gestação, sobre o parto, isso vai ajudando, né? Mas não tem uma medida de risco, fala assim, a paciente tem síndrome do pânico, tem tantos por cento de risco de ter um ataque durante o trabalho de parto ou durante o procedimento. Não existe isso, tá? O importante é ir trabalhando desde já, se preparando para o parto. E tem uma equipe sensacional para apoiar, viu? A equipe de enfermagem, a equipe do plantão, que dá todo o apoio e está acostumado. Tenho hiperemese gravídica, estou com 22 semanas de gestação. A doutora acha que vou ficar assim a gravidez inteira? Tomo medicações. Não é muito comum ficar com a hiperemese durante toda a gestação. A hiperemese, a gente classifica a hiperemese mesmo quando realmente as náuseas, os vômitos estão dando repercussão clínica, tá? Então, lembra a perda de peso, a alteração de eletrólitos, a necessidade de internação e a necessidade de uso de medicações, né, constantemente, tá? Geralmente passa, né, a maioria passa após o primeiro trimestre até o início do segundo trimestre. Então você tá aí já no finzinho do segundo, quase no finzinho, faltando 2 semanas, 14, 28, faltando aí 6 semanas para acabar o segundo trimestre. Então tem um tempinho aí para você sair, né, da hiperemese, mas é importante fazer outras avaliações para ver se é hiperemese mesmo ou se tem outras coisas associadas. Então, é sempre importante discutir isso com o pré-natalista para ver se precisa complementar com outros exames e avaliar se o quadro realmente é uma hiperemese ou se tem alguma coisa associada que pode estar causando aí as náuseas e os vômitos, como pedra na vesícula, por exemplo. Então, agora a gente encerrou as perguntas e aí eu vou passar para o próximo tema, tá? Precisa preparar alguma coisa? Então a gente vai falar agora sobre o parto, tá? É um assunto que eu amo e com certeza vocês também vão gostar, porque vai ser a fase mais importante da vida de vocês, né? Dos filhos e dos acompanhantes que estiverem envolvidos, né? Cada parto é diferente um do outro, não importa a via. O que eu sei é que todo parto está envolvido em muito amor, né? Então, por isso que é tão cativante, né? Um momento único mesmo. Então, nós trabalhamos, né, no Jabuticabal, a gente tem o prazer de trabalhar com esse movimento, que é o do parto adequado,
Não sei se todas vocês conhecem o parto adequado, mas ele é um movimento desenvolvido pelo IHI de Boston e o Hospital Albert Einstein, né? O hospital aqui em Jaboticabal foi pioneiro nisso, e ele vem para melhorar o nascer, né? Melhorar a história de vida das nossas pacientes, né? Não é só dos recém-nascidos, mas das mães também, né? Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Então aqui é um exemplo, né? O parto adequado da Unimed Jaboticabal é apresentado como modelo na Organização Mundial de Saúde, para vocês verem como vocês estão bem assistidas, né? Numa maternidade que foi modelo, por exemplo, na Suíça, na Organização Mundial de Saúde, né? Também mostrando que a gente foi o projeto modelo, né? Então a gente é referência para o parto adequado, que hoje é nacional e ganha bastante referências nos congressos internacionais. E aí a gente acaba sendo exemplo para outros hospitais, né? E o que acontece? Aqui, por exemplo, o projeto Parto Adequado ele foi criado para reduzir o número de cesáreas, né? Quais cesáreas que a gente quer reduzir? A gente não quer reduzir isso, não é só uma questão de número, a gente quer reduzir as cesáreas desnecessárias, as cesáreas daquelas pacientes que passariam por um parto normal, que não teriam nenhum transtorno e ainda por cima teriam um pós-operatório melhor, né, uma recuperação mais rápida. Então a gente quer reduzir o prejuízo daquela paciente que passa por uma cesárea desnecessária. Quem que tá certo, né? Quem que tá certo no mundo? Você vê aqui a Holanda, que tem 14% de parto cesárea em toda a população, e você vê aqui o nosso Brasil com 79%, né, de cesáreas, né? Então a gente vê lá, isso aqui, os dados do nosso convênio, 79% de cesárea para as pacientes que têm convênio no Brasil. Quem que está certo, né? O que acontece é que a cesárea é muito cultural nossa, né? Foi um modelo desenhado, né? Um modelo desenhado de cultura do Brasil para ser cesarista, né? Mais cômodo, né? Cômodo para o médico, cômodo às vezes para paciente também. Vamos agendar tal data, vamos escolher essa data, não vamos deixar para cair no Natal, nem no Ano Novo, nem no feriado, nem à noite, vamos fazer de manhã. Então é um modelo desenhado para a gente ter um pouco mais de comodidade, mas isso não traz benefícios nem para a mãe, né? Nem para o bebê. E aí o obstetra, eu acho que o obstetra que realmente quer o bem da sua paciente também não fica feliz com isso. Aqui é um exemplo para a gente mostrar a importância, né? O porquê que esse projeto foi criado, a importância disso. Estou falando do Brasil inteiro, não estou falando de Jaboticabal. É um projeto que internacionalmente as pessoas falam, quando a gente vai num congresso fora do país, as pessoas falam assim: não dá para conversar sério com vocês têm 80% de parto cesárea. Então, olha aqui um exemplo da importância do parto normal, da importância da gente melhorar as taxas de parto normal no nosso país. Se você for ver, em azul, nós temos nossas cesáreas. Em verde, nós temos os partos normais no Brasil. Então, nós temos aí, juntando, né, rede pública e particular, 52% de cesáreas contra 48% de parto normal, tá? Lembrando lá na Holanda, 14% de cesárea. Na rede privada, como a gente mostrou, é 82% de parto cesárea. Então vamos lembrar lá, o azulzinho é parto cesárea. Então nós temos aqui incidência de morte materna em comparação, quem realizou parto normal, quem realizou parto cesárea. Aqui nós temos duas cruzinhas verdes que são relacionadas a parto normal. E ali, ó, olha o tanto de cruzinha azul que está relacionada a parto cesárea, 3,5 vezes mais. Agora,
não dá nem para comparar. A taxa de recém-nascido que vai para UTI, principalmente prematuro, que vai para UTI por desconforto respiratório, parto normal, um verdinho, olha o tanto de azulzinho que é parto cesárea. Então, é muito importante a gente reconhecer, né, que realmente a cesárea, ela traz prejuízos, né? A gente tem que entender que existe um binômio mãe e bebê. Não existe só a mãe, não existe só o bebê. Nós não vamos fazer tudo só por um ou por outro. É uma balança que a gente tem que colocar. Então, se está tudo ok com a mãe, se está tudo ok com o bebê, se tem a oportunidade de esperar para o parto normal, para evitar um prejuízo para a mãe, um risco, né? Ou um risco para o recém-nascido, vamos para o bebê, vamos fazer, vamos seguir o parto normal. Ah, se tem indicação de cesárea, por algum motivo, o bebê tá pélvico, né? Então tá de bumbumzinho, não tá com a cabeça virada, ou já tem 2, 3 cesáreas, então vamos fazer a cesárea. Mas o que é importante a gente entender que isso aqui é pouco discutido no pré-natal, porque tá todo mundo feliz, ninguém quer falar dos riscos, né? Como eu já falei, a gestação existe gestação de baixo risco e gestação de alto risco, não existe gestação sem risco. Então existem riscos que a gente tem que avaliar durante toda a gestação. Não é fácil ser gestante, não é fácil ser acompanhante, não é fácil ser o obstetra, né? A gente está cuidando de 2 vidas e a gente está indo, né? Está caminhando junto. É um momento de muita felicidade. Ninguém quer falar de coisas ruins, mas é preciso dar essa orientação. Então, a gente precisa sempre ser embasado, né? Então, a gente querer aumentar a incidência de parto normal no Brasil não é uma coisa aleatória, não é alguém que fala assim, eu quero aumentar a porcentagem, mas sim uma preocupação com a saúde das nossas mães e a saúde dos nossos bebês, tá? Então, a gente vê aqui o parto normal e a cesárea, né? São 2 vias de parto, né? Que a gente vai escolher, né? Vocês vão escolher a via de parto, né? Vou dizer que gosto dos 2, porque eu estou presenciando o nascimento, né? E assim, eu acho que é a coisa mais mágica que existe na vida. Não existe coisa mais mágica que isso. Eu sou privilegiada de poder participar disso, né? E nós temos aí o parto normal com a mãe sendo a protagonista, né? A mãe e o filho, são eles 2. A gente está lá para apoiar, para ajudar. E nós temos aí a cesárea, que a mãe também é protagonista, mas de uma forma diferente. Então, assim, a gente consegue ajudar, a gente consegue fazer uma cesárea humanizada, a gente tem esse procedimento no hospital, né? Isso tem só discutir junto quando estiver fazendo pré-natal no hospital, tudo, falar assim, olha, eu quero uma cesárea humanizada. Mas não tem comparação, né, o protagonismo da mulher no parto normal, né? Ela vai lá, eu gosto de fazer um parto normal, eu adoro fazer o parto normal na banquetinha. Então ela vai lá, senta na banquetinha, o acompanhante, o companheiro senta atrás, abraça a paciente e ajuda, faz força junto com ela. O neném nasce, passa pelo canal vaginal e já vai direto pro peito para mamar, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, né? O que acontece no parto normal de tão diferente para a cesárea, né? Então tem várias coisas associadas. Durante o parto normal tem um hormônio correndo na mãe naturalmente, que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Quando a gente está apaixonado, né? Não é brincadeira, quando a gente está apaixonado, a gente está produzindo ocitocina, deixa a gente abobado, tudo. Então a ocitocina está correndo no nosso corpo, né? Durante o procedimento, durante as contrações. Então ela é o hormônio do amor que está fazendo as contrações acontecerem, né? E essas contrações, elas não servem só para o parto, para dilatar o canal vaginal, mas também para preparar o recém-nascido não, o feto ainda, né? De que ele vai nascer. Então ele não está desavisado, né? Então o pulmãozinho está sendo preparado, está expulsando a água do pulmão, porque existe água no pulmão durante toda a gestação. O bebê vai, a água é importante para desenvolver os pulmões, a água é importante para desenvolver o intestino, ele
bebe a água, urina. O líquido amniótico praticamente é a urina do feto, ele bebe e urina. Então isso tudo faz parte da gestação, do desenvolvimento do feto. E a contração, ela serve para avisar ele de que ele vai nascer, vai preparando o pulmão, por isso que tem menos desconforto respiratório em recém-nascidos de parto normal. Então tem toda essa ocitocina, né, envolvida, e ela também não é só, ela é envolvida no amor, então aquele afeto mãe e bebê que a gente não entende, está no colo, o bebê acabou de nascer, está no colo, está quietinho, a gente tira, ele começa a chorar. Então é a ocitocina correndo nos dois. Tem também a produção, né, a descida do leite por conta da ocitocina, então já prepara para a amamentação, e tem, né, o aviso do bebê de que ele vai nascer, então ele nasce de uma forma menos angustiante, porque pensa, você tá lá quietinho, tudo alguém te tira, né, e aí você tem que respirar. Então é uma coisa muito complexa, né? A natureza é muito inteligente, é linda, não tem como a gente imitar a natureza, né? Então a ocitocina está fazendo isso. E aí, no nascimento, o bebê passa pelo canal vaginal. Quando ele passa pelo canal vaginal, ele entra em contato com bactérias naturais da mãe, vai direto para a mãe, são bactérias comuns, né, do dia a dia, são bactérias que estimulam o sistema imunológico do bebê. E esse bebê vai ser mais saudável no futuro. Ao contrário, quando a gente tem cesárea, o primeiro contato, além de não ter essa preparação, tudo, né? Então, estou falando da cesárea agendada. Não tem essa preparação, tudo, então o feto já nasce assim, já assustado, com dificuldade respiratória, às vezes sim, às vezes não, né? E também ele passa, a primeira bactéria que ele entra em contato são bactérias hospitalares, são bactérias muito potentes, muito fortes, que elas, em vez de estimularem o sistema imunológico, elas combatem a produção do sistema imunológico. E isso pode trazer aquelas crianças com problemas no sistema imunológico, basicamente rinite alérgica, asma ou outros, né? Então é importante a gente saber todo esse processo para a escolha, estudar sobre isso, estudar sobre o parto normal, estudar sobre a cesárea, né? E aí sim fazer uma escolha. A escolha não pode ser aleatória. Esse momento é muito importante. Então você tem que chegar embasada. Eu quero, mas eu sei de tudo isso. Eu quero parto normal porque eu sei dos benefícios e tudo mais. Eu quero a cesárea, eu sei dos benefícios do parto normal, mas eu tenho isso que fala pra mim que eu preciso fazer a cesárea, mas precisa ser embasado. Não pode ser uma escolha por medo, ou unité escolhe você, aleatório, ou por tempo, nada disso. Tem que ser uma coisa muito bem estudada, tá? Então, saber toda essa importância. Então, como eu comentei, a gente tem a cultura da cirurgia, né? Aqui no Brasil foi criada essa cultura para a comodidade mesmo, para o obstetra, que antes não tinha o plantão como ele é visto agora, né? Antes o obstetra que estava lá no pré-natal era que ia fazer a sua cesárea. Então, se fosse chegar em trabalho de parto, ele teria que estar disponível aí todos os dias do ano dele para suas pacientes. Então, fazia o quê? Não, vamos agendar, seu bebê tá grande, vamos agendar, acho que já deu tempo. Então foi criando essa cultura, e tá difícil da gente sair dessa cultura, né? Porque quando a gente cria uma cultura, é complicado mesmo fazer a modificação. Medo de dor é bastante comum também, né? O medo de dor para a escolha da cesárea. Só que hoje em dia a gente tem vários métodos, né? A gente tem a analgesia que a gente chama de não farmacológica, que é água quente, né, que ajuda, né, o água quente no abdômen, nas costas, ajuda bastante. A gente tem a bola, a gente tem massagem, né, e a gente tem também a anestesia, a analgesia, que é uma analgesia muito semelhante à analgesia que é feita na cesárea, né, ela dura mais ou menos por volta de 2 horas, fica com um cateterzinho, né, da peridural. Então, depois que fez o primeiro procedimento, deu 2 horas, vamos dizer que não nasceu, dá para aplicar a segunda vez, né? Então isso ajuda bastante no controle da dor. Eu tenho pacientes que às vezes até dormem durante o trabalho de parto, continua lá as contrações, mas ela não está sentindo aquela dor.
então eu não posso chegar já em trabalho de parto já fazer analgesia? Então é importante a gente saber que a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que ter estratégia, né? Então a gente guarda a analgesia na manga. Tá dando para aguentar com banho, com a bola, caminhando é muito importante? Ok. Ah, não tá dando para aguentar? Então vamos para analgesia. O importante é saber que a analgesia é sempre uma dose certa, né? Então vamos dizer que eu começo a analgesia com 6 centímetros e ela dura até os meus 8 centímetros. Dali, com 8 centímetros, eu preciso fazer uma analgesia de novo, né? Fazer o repique, que a gente fala, que é só injetar. Aí dá mais até a dilatação total e nasce. Então, a analgesia, se eu fizer, por exemplo, com 2 centímetros, vamos dizer, com 4 centímetros você fazer de novo, 6 de novo, 8 de novo. E a analgesia eu comparo até com latinha de cerveja. Primeira vez que eu tomo uma latinha de cerveja, eu fico bêbada com uma. Da próxima vez, preciso de 2, depois de 3. Quanto mais repiques eu fizer, mais resistente a analgesia eu vou ficar, menos efeito a analgesia vai fazer. Então, é melhor a gente guardar mais pra frente, né? Porque aí ela vai ser bastante efetiva, lá para 8 centímetros, 6, 8 centímetros, tá? Mas ajuda bastante, então a gente tem bastante controle de dor, então não precisa ter medo, né? Pra mim, quando a paciente chega pra mim e fala, eu quero fazer cesárea porque eu tenho medo da dor, corta meu coração, né? Porque tem o procedimento, a cirurgia, o risco da cirurgia por conta de um medo de dor, que a gente poderia ajudar, né? A passar por isso. E tem também a questão da dor pós-operatória. Tem muitos pacientes que falam assim, nossa, eu não imaginava que doía tanto assim. É claro que depende muito de paciente para paciente, mas não tem o porquê a gente passar por tanto risco só para evitar dor. Então a gente tem quais os riscos e os benefícios da cesárea. A cesárea, ela tem lá, como eu mostrei, aquele azulzinho lá dos carrinhos de bebê. Tem mais de 120 vezes problemas respiratórios, diarreias que precisam ir para UTI em relação ao parto normal. Ah, no parto normal não tem? Também tem. Às vezes aquele que teve no parto normal também teria no parto cesárea. Agora aquele que teve na cesárea talvez não tivesse feito parto normal, né? Então a gente tem, realmente, não é coisa tirada da nossa cabeça, isso são estudos, né, internacionais, inclusive. Fazer uma cesárea agendada, aquele binômio mãe-bebê que eu falei para vocês, acaba só prejudicando o bebê e valorizando nem a mãe, na verdade, né? Vamos dizer que é o obstetra, que eu estou agendando lá na data que eu quiser, mais confortável para mim. O que acontece? Quando eu faço uma cesárea antes do trabalho de parto, eu estou arrancando o bebê que não precisaria sair agora, que ainda está se desenvolvendo e que não está avisado que vai nascer. Estou fazendo a mãe passar pelo risco cirúrgico. Então, cesárea agendada só se for extremamente necessário. Então, vamos dizer, aquela que está com o bebê viradinho e aí a gente está chegando já, vai precisar fazer cesárea de qualquer jeito e se entrar em trabalho de parto não pode nascer de bumbum, ou vamos dizer aquela que tem 2, 3 cesáreas prévias, que se entrar em trabalho de parto tem risco de rotura do útero, né, porque o útero é mais fininho, então esses a gente não pode deixar entrar em trabalho de parto. Mas o resto, dependendo tá seguindo, tá indo bem, deixar entrar em trabalho de parto é o melhor para o recém-nascido e até para a mãe que vai ser submetida a uma cesárea. Se ela for submetida a uma cesárea, quando ela entrou em trabalho de parto, então, está circulando aquela ocitocina, que serve para tudo aquilo que eu falei para vocês, ela não serve só para aquilo, ela serve também para o útero voltar ao normal e diminuir o sangramento. Então, diminui o risco de hemorragia. Então, até aquela paciente que faz a cesárea, mas entrou em trabalho de parto, é melhor do que aquela cesárea que estava fora de trabalho de parto. Então, os riscos da cirurgia, toda cirurgia, qualquer corte, tem risco de infecção, tem risco de sangramento exagerado, de precisar de transfusão sanguínea, tem o risco de às vezes precisar de uma anestesia diferenciada, anestesia geral, a dor após a cirurgia, né? Não tem como a gente controlar isso, falar assim, a tal técnica tem menos dor, né? A cesárea é uma
laparotomia, uma cirurgia que abre, né, abre a barriga, né, a gente explora a barriga. Então não tem jeito de não ter dor, né? E a recuperação é mais lenta. As minhas pacientes de parto normal até brincam às vezes, porque nasceu, né? Então, já nasceu, tá mamando, elas estão tranquilas, segurando o bebezinho. Na hora que acabou tudo, já clampou o cordão, vai trocar, vai pôr a roupinha, tudo, ela já levanta, já toma um banho. Tinha uma paciente minha uma vez que estava catando coisa no chão, né? Com um papelzinho, uma coisa assim. Eu falei assim, tá parecendo mais acompanhante do que a própria paciente. Não tem a recuperação do parto normal extremamente rápida, né? Então a paciente é mais independente, né? E também tem que assim, a próxima cirurgia tem mais risco. Fazer uma primeira cesárea é maravilha, é muito fácil. Qualquer um faz, né? Desde que tenha o treinamento técnico, é muito simples, né? Porque a anatomia tá perfeita, tá igual ao que é estudado no livro. Depois a segunda cesárea, você já não sabe o que vai encontrar. Quando a paciente já tem uma cirurgia prévia, tem aderência, então o intestino pode estar grudado no útero, já peguei bexiga grudada no útero, intestino grudado no útero, e às vezes a gente nem conseguir fazer incisão no local certo do útero, né? Então, quanto mais cesárea, então, eu tenho pacientes que já tiveram uma cesárea prévia, que fala assim, não quero parto normal agora, quero evitar uma cirurgia. Eu falo, super inteligente, vamos lá. E a gente faz, quando a gente consegue fazer o parto normal, a gente diminui os riscos aí para essa paciente. E a cesárea nunca deve ser feita, então? Não, ela deve ser feita, né? O ideal seria, no mundo ideal, fazer cesárea só com indicação, né? Não, claro, o paciente escolhendo, não, eu quero parto normal, tudo. Olha, Priscila, mas você tem indicação porque seu bebê está sentado, você tem indicação porque você tem 2 cesáreas anteriores. Olha, Priscila, nós acompanhamos seu parto normal, você está indo em trabalho de parto, uma maravilha, tudo, mas aqui, ó, nesse gráfico que a gente está avaliando, a gente percebeu que daqui para frente não vai dilatar mais. Aí a gente faz uma cesárea com indicação. É diferente daquela cesárea assim que eu vejo aquela paciente que tem tudo para ter o parto normal e ela vai para cesárea por desconhecimento, né, por medo, por insegurança, tá? Então é muito importante a gente pensar na cesárea como um procedimento cirúrgico, né? Então ela é importante, né, desde que ela tenha indicação. E o parto normal? O que a gente tem no parto normal? A gente tem uma recuperação rápida, a gente tem mobilidade, a gente tem o quarto, né? Então a paciente pode ficar andando para lá e para cá durante a gestação, fica no chuveiro, escolhe a posição do parto. Quero fazer o parto de 4, quero fazer no chuveiro, quero fazer na cama, quero fazer sentada na banqueta, né? Tem várias posições para fazer, a gente se vira. Eu já me virei várias vezes, já deitei no chão, já fiz parto com a paciente em pé, então a gente se vira de todo jeito. O importante é que a paciente esteja confortável para o seu parto e consiga fazer a força de maneira confortável. Ai, mas eu não sei, será que eu vou conseguir fazer força? A gente tem inseguranças, né, de saber se a gente vai... Todas conseguem, viu? Todas, às vezes a paciente pega e fala assim, durante o trabalho de parto, não, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo fazer a força certa. Mas a natureza, ela tem uma força muito imensa, né? Assim, então, na hora, no momento certo, a contração se alinha e o paciente consegue fazer a força adequada. Então, é uma coisa assim que todos conseguem, né? É impressionante. E a gente está lá para apoiar, para ajudar. Eu não vou fazer o parto, vou ajudar, né? Quem vai fazer o parto é a minha paciente. E o parto normal também, além disso, né? Além da recuperação rápida, da mobilidade, não tem dor no pós-operatório, né? Então, o único desconforto que tem é o do útero voltando ao normal, que tem também na cesárea, né? Principalmente quando amamenta, que também produz ocitocina, vai estimulando o útero voltar ao normal, que é importante, né? Tem a anestesia que é feita no parto normal, uma anestesia com menos medicação, né? As contrações, como eu falei, ajuda a preparar o pulmão do bebê para quando ele nascer ele conseguir respirar mais adequadamente. O próximo parto é mais fácil, em comparação à cesárea. Depois da primeira fica
mais difícil, a cada cesárea fica mais difícil, o parto normal ao contrário. O segundo parto acaba sendo mais fácil do que o primeiro, o terceiro parto mais fácil do que o segundo. Como eu falei, nenhum parto é igual ao outro, né? Nem comparando entre as pacientes, nem ela mesma. Então, o meu parto vai ser diferente do parto de outra, e se eu tiver mais de um parto, esse segundo parto vai ser diferente do primeiro, né? Mas na maioria das vezes que a gente vê, na grande maioria, é essa facilidade, né, após o primeiro parto, tá? E a amamentação imediata, né, que é o magnífico, né? Então, nasceu, já vai pro colo, vai mamando, antes mesmo de clampar o cordão, antes mesmo da placenta sair. Então, é um momento muito mágico, né? Lembrando que na cesárea a gente consegue, né, da maneira certa, né, se for possível, né, se não for arriscado para infecção, se não for arriscado, se todo mundo tiver alinhado para isso, a gente consegue também colocar o bebezinho junto com a mãe. Só é um pouquinho diferenciado em relação ao parto normal, um pouquinho não, muito diferenciado, porque no parto normal não tem outra preocupação, né? Nasceu, já não tem nenhum procedimento para ser terminado, né? Além da decapitação da placenta, a revisão do canal vaginal, mas não precisa terminar uma cesárea, né? Um procedimento cirúrgico, né? E aí, demora quanto, né? A cesárea, se ela for agendada, né? Eu acho que eu acho que isso não é um benefício, na verdade, a rapidez da cesárea não é um benefício, né? Na verdade, engana a gente, né? Mas a cesárea é rápida, né? Um procedimento de 1 hora, mais ou menos. Agora, o parto normal demora quanto? É igual novela, né? Rompeu bolsa, nasceu, nasce na calçada. Não é assim, né? Começou a contração, não dá tempo de chegar no hospital, nasce no táxi. Isso que a gente vê na novela até faz um desserviço, né, da nossa educação, porque a gente não pode esperar que o parto normal seja rápido, ele não é rápido, né? E é uma coisa que eu falo muito para os pacientes: tudo que é bom não vem fácil, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa se esforçar. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero melhorar meu emprego, a gente precisa se esforçar. No parto é a mesma coisa, né? Então, o que é bom não vem fácil, a gente precisa se esforçar. O parto normal precisa de esforço da mãe, precisa de esforço do acompanhante, precisa de esforço do obstetra. Todo mundo tem que estar junto, né? Então, aí a gente vê aqui que é importante, né, o trabalho de parto, né, e os desfechos do recém-nascido, né, de como a saúde do recém-nascido é impactada pela via de parto, né, e pelo parto normal. Então, aqui a gente antes tinha um gráfico, né, que o Friedman que criou, que era para explicar como que vai o trabalho de parto. Vocês veem aqui que vai de 0, quando a paciente está bem fora do trabalho de parto, está iniciando ainda, até 14 horas. Então, às vezes a paciente fala assim: eu fiquei a noite inteira em trabalho de parto. Isso é bastante comum. O que a gente gosta mesmo é que a paciente chegue para internar quando não está com bolsa rota, quando não está com sangramento, quando não está com nenhum sinal de alerta, tá só aquelas contrações, está no tempo certo. Ela chegar com 6 centímetros, com 6 centímetros aqui, então ela vai ficar em trabalho de parto dentro do hospital umas 4 horas, né? Mas tem de tudo, né? Tem a paciente que rompe bolsa antes de entrar em trabalho de parto, que precisa fazer indução, tem paciente que chega no iniciozinho e precisa ficar. Então, o que é importante é a gente estar preparado para que o trabalho de parto seja demorado mesmo, né? Tá? Então, aí a gente tem aí as velocidades da dilatação, tá? Então, ela é demorada mesmo no iniciozinho, né? Quando as contrações estão se regularizando, né? E fica um pouco mais rápida mais para o final do trabalho de parto, tá? E quais são as dúvidas mais frequentes das gestantes, né, em relação ao trabalho de parto? O parto normal machuca a vagina? Pode acontecer, viu, de machucar. Antigamente fazia uma coisa, um procedimento chamado episiotomia, que é o pique, né? Cortava para o bebê nascer. Isso agora é raríssimo. Eu vou falar aqui em, vamos dizer,
nos últimos 4 anos, eu não fiz mais episiotomia. Fiz 1 ou 2, vamos dizer, mas é muito pouco mesmo. E a maioria das vezes o que machucou é uma laceração que a gente chama de primeiro grau. O que é a laceração de primeiro grau? É o raladinho, igual a gente rala assim, né? Fica aquele raladinho, mas não faz nenhum corte, né? Laceração de segundo grau que corta um pouquinho a pele, machuca um pouquinho a pele, mas não chega a fazer igual o corte do pique. É bem mais tranquilo mesmo, a gente nem precisa fazer. Aquele momento que a cabecinha tá passando na vagina, assim, tá saindo, demora um pouquinho, a vagina é elástica, a gente tem que lembrar disso. Então a cabeça, tudo na natureza não é feito de forma assim, sem ser pensado, tudo muito bem, assim, tudo é explicado, né? Tudo tem um porquê. Então, quando a cabecinha tá indo devagarzinho, tudo precisa ser devagar. Pra quê? Porque a vagina vai se adaptando, a elasticidade da vagina vai se adaptando, e aí quando a cabecinha vai saindo, a vagina tá elástica ali, não tá machucando, e aí quando nasce, ela volta ao normal, tá? Então, assim, pode às vezes ter um machucadinho ou outro, mas é pouco, tá? Em comparação ao pique, né? Ou em comparação à cicatriz da cesárea, né? Então, já respondi, né? Vai dar o pique? Não vai dar o pique. Só vai dar o pique, só vai fazer episiotomia se realmente precisar. E isso tá cada vez mais raro. Ah, quando que precisa? Vamos dizer que já tá lá já tá para nascer e a gente percebe que vai fazer, a laceração vai ser maior do que o corte do pique, então a gente faz o pique para reduzir a laceração, tá? A bexiga cai ou vai perder urina, isso não tem nada a ver com a via de parto normal ou cesárea, e sim com a gestação. A pressão abdominal, o tamanho da barriga, né, a pressão abdominal de todas as gestantes, dá mais risco para ter incontinência urinária ou para ter prolapso, né? Então a gente vê que o que tem a ver não é a via de parto, mas sim o número de gestações. Quanto mais gestações eu tiver, não importa se eu tive 5 cesáreas, eu vou ter o risco de ter incontinência urinária ou de prolapso, né? Igual ao que teve o parto normal, tá? Cordão enrolado no pescoço, isso é perigoso? Não é perigoso. A gente tem a maioria dos, às vezes, parto normal que a gente faz, ele geralmente é frouxinho, a gente tira, né, do pescocinho e continua o parto, sai tranquilamente. Ah, tá mais tenso, então tá tenso, não consegue passar, a gente já clampa aqui na hora, já tira e nasce. Isso não tem indicação de parto cesárea por conta de cordão enrolado no pescoço, não existe, tá? Bebeu água do parto, vamos explicar que a água no pulmão já existe, né? Então, quando ela tem as contrações, isso reduz, né, essa água no pulmão. Pode acontecer que ainda nasça com um pouco de água no pulmão, tanto no parto normal quanto na cesárea, né? Mas isso geralmente é menor, é mais tranquilo quando faz parto normal. E a indução dói mais do que o parto que evoluiu espontaneamente, o trabalho de parto que evoluiu espontaneamente. A indução, ela não dói mais, né? O que acontece é que a indução demora mais, porque vamos dizer que eu tô lá com 40 semanas, comecei a ter contração, só contração, não tive nenhum outro sinal, fiquei observando minhas contrações, fiquei de 3 em 3 minutos, por 1 hora seguida, fiquei andando em casa, que uma dica boa para evoluir bem o parto é ficar, que a gente chama de verticalizada. O que é? Em pé, andando na bola, no chuveiro, nunca deitada. Deitada demora o dobro de tempo. Então ficou verticalizada e aí eu esperei de 3 em 3 minutos até dar 1 hora de contração, fui para o hospital. Cheguei no hospital, tá lá com 5 centímetros, 4, 5 centímetros. Internei porque eu estou em trabalho de parto e agora o obstetra que está de plantão vai me acompanhar. Eu, com certeza, né, claro, tem cada paciente tem sua dilatação, né, e vai ser avaliado, tem um gráfico que a gente vai sempre fazer, que é o partograma.
Mas com certeza eu vou ser mais rápido do que a paciente que está com 40 ou 41 semanas, dependendo da indicação dela, e foi lá com a malinha dela para o hospital, sem contração, nada, porque ainda não entrou em trabalho de parto, mas precisa nascer naquele momento, e aí ela vai fazer indução, tá? Então, como é que funciona a indução? A indução, ela pode demorar até 2 dias. No HC, 3 dias, né? Na Mater, 2 dias. Aqui em Jabuticabal, 2 dias. Então, varia um pouco de instituição para instituição, mas é de 2 a 3 dias. Aqui a gente protocolou 2 dias. Então, o que acontece? Ela vem e fala assim, eu quero muito parto normal, mas não entrei. O meu nenenzinho aqui tá muito folgado, não quer nascer de jeito nenhum. O que eu faço? Eu vou ter que ir para cesárea? Não precisa ir para cesárea. Pode ir para o parto normal, e se fizer indução vai ter todos os benefícios do parto normal. Como que ela é feita? Ela é colocado, para quem não tem cesárea anterior, é colocado um comprimidinho que chama misoprostol, que é a melhor tecnologia que tem. É um comprimidinho que ele amolece o colo do útero, né? Então o colo, vamos pensar que o útero é uma bexiga de cabeça para baixo, né? Então o colo do útero é a boca da bexiga, e ele é um músculo. E o bebezinho tá aqui com a cabecinha no colo. Então a gente põe o comprimidinho aqui na vagina, perto do colo, e ele vai amolecendo aqui o colo, né? E as contrações vão iniciar também. Então ele amolece a cartilagem do colo e faz as contrações, né? Isso faz a dilatação. Então quanto mais você ficar em pé, né? Depois que começam as contrações, tudo, a cabecinha vai forçando aqui também vai ajudando a dilatar. Então a gente coloca o comprimidinho e vai lá de 4 em 4 horas, vai colocando e vai avaliando. Colocou 3 num dia, fez as contrações, ou amoleceu o colo. Mas não entrou em trabalho de parto, porque a gente, trabalho de parto contrações de 3 em 3 minutos, mais de 3 centímetros. Não entrou em trabalho de parto, então descansa à noite, porque tem receptores no útero, né, que estão lá muito saturados da medicação. Então descansa à noite e no dia seguinte recomeça. Mas o que eu fiz no primeiro dia? Eu não ganhei nada? Ganhou, amoleceu o colo, tudo. E com certeza o dia seguinte vai ser diferente e tem grandes chances de sucesso, né? Para entrar em trabalho de parto. Aí botou 1, aí botou 2, botou 3. E iniciou bem as contrações, iniciou o trabalho de parto, aí vai começar aquele gráfico lá que eu falei para vocês. Ou seja, aquela paciente que está induzindo demora um pouco mais, né? Do que a paciente que chegou já em trabalho de parto. Mas não é porque ela não entrou em trabalho de parto que ela não vai poder ter o parto dela, né? E o que é importante vocês saberem que, eu escolhi indução, mas agora eu não quero esperar dois dias, não. A gente sabe que escolher por causa de tempo, a gente já aprendeu aqui, por causa de tempo não é a melhor escolha, né? A gente tem que escolher por coisas embasadas, pelo bem do bebê, pelo bem da mãe, né? Então assim, mas eu posso mudar de ideia no meio do procedimento? Eu tô um dia, eu posso mudar de ideia? Pode mudar de ideia para cesárea, né? Mas é importante já vir com a cabeça sabendo que o que é bom realmente não é fácil, né? Precisa de esforço, precisa de paciência, às vezes 2 dias, 3 dias fazendo a indução do trabalho de parto e acompanhando o parto e tendo seu parto normal, traz mais benefícios para a sua vida inteira e a vida inteira do seu bebê. Então é aquela coisa, a gente tem que ter bastante consciência, bastante tranquilidade, né? É um momento muito importante, tá? Mas não dói mais, a indução não dói mais, ela é igual, depois que entrou em trabalho de parto, ocorre igual o trabalho de parto da paciente que chegou com evolução espontânea, tá? E aqui então a Kate Middleton, para nos dar exemplos, né, do parto normal, ela aí com o seu bebezinho, já não sei mais em quantas gestações ela tá, se ela tá na terceira, qual a terceira? Está na terceira gestação já, né, e aquela conversa que a gente teve. Depois do primeiro parto normal, o segundo é mais fácil, o terceiro, então vai ser mais fácil ainda, né? Se no segundo ela já estava aí, 7 horas depois do parto, já tava de alta, descendo escadaria, imagina agora no terceiro.
Então, assim, isso muda muito a saúde das nossas pacientes, né? Qual que é a nossa preocupação? Eu fui muito sucinta aqui para falar dos riscos da cesárea, né? Mas a gente vê, assim, que os riscos são muito grandes, né? Em relação à segunda cesárea, terceira cesárea, em comparação com o parto normal, né? Que sendo bem conduzido, de maneira tranquila, com todo mundo envolvido, a gente pode ter tantos benefícios, tá? Então é isso, gente. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, né? Então a gente precisa focar nisso, ter tranquilidade e vamos lá. É óbvio que pode escolher a via de parto, sim, não é porque eu falei aqui do parto normal, tudo, que pode escolher a via de parto, mas pode, é importante, né, gente, que vocês escolham, mas de maneira embasada, não aleatória, não por medo, né? Então estudem, né? Se tranquilizem e escolham a via de parto de vocês, tá? E a gente vai estar para apoiar, né? De toda forma. As 3 perguntinhas, doutora. Certo. A partir de quantas semanas o bebê se posiciona e não consegue virar mais? Para eu saber se terei parto cesáreo obrigatório. Tá. Mais já no finzinho do terceiro trimestre, né? Então vamos lá, 34 semanas, a gente já pensa que não vai conseguir virar mais. Tem um procedimento chamado versão externa. O que é a versão externa? O obstetra vai lá, vai fazendo um ultrassomzinho, vai fazendo umas massagens e consegue virar o bebê, tá? É um procedimento difícil de se fazer, não são todos que fazem, mas existe alguns profissionais que fazem a versão externa que pode ajudar a virar o bebê para nascer. E isso é feito já mais pro finzinho mesmo, porque esse procedimento pode entrar em trabalho de parto. Então a gente deixa mais pro fim para fazer, chama versão externa. Parto induzido faz a mulher sofrer muito? Então aquela conversa, né, que eu expliquei aqui, o parto induzido não vai sofrer. A única coisa é que tem que vir tranquila, de que vai demorar, vai ficar um pouco mais de tempo no hospital do que a paciente que entrou em trabalho de parto espontaneamente. Mas aí vem aquilo que eu expliquei para vocês. Paciência, né, esforço, né, dedicação, né, não só da mãe, do seu acompanhante, mas como também do obstetra, né, de toda a equipe, não só obstetras, enfermeiras, tudo, que vai um pouquinho mais devagar, porque você está chegando no hospital sem estar em trabalho de parto. E tudo, como a gente percebeu, tudo tem que ser feito de uma maneira devagar, né? Não pode ser sangria desatada, tem que ser sempre com calma, né? Vou fazer 37 semanas e ele está sentado. Tem a possibilidade de encaixar ainda? 37 semanas já é um pouquinho mais difícil, né? Porque quando está pélvico, né? Então sentadinho a gente chama de pélvico. Quando está nessa posição, a gente precisa fazer o procedimento, a cesárea, com 39 semanas. Por quê? Porque depois de 39 semanas, né, tem mais chances de entrar em trabalho de parto. Assim como depois de 40 semanas tem mais chance ainda de entrar em trabalho de parto do que em relação a 39 e 40. Então, por isso que tem todo um estudo, né, comparativo para falar disso. E aí, então, com 39 semanas, se tem mais chance de entrar em trabalho de parto e está pélvico, a gente não deixa acontecer de entrar em trabalho de parto, né? Imagina que você está em algum lugar aí, não tem assistência, acontece alguma coisa, o trabalho de parto evolui rápido e está pélvico, a gente tem risco de uma coisa chamada cabeça derradeira. O que é? O bumbum ele é mais molinho que a cabeça. Então a cabeça, quando ela está nascendo, dilata tudo o colo, não tem jeito dele nascer sem o colo estar completamente dilatado. Por isso a gente quer que esteja de cabecinha para baixo. Quando está de bumbumzinho, o bumbum é muito molinho. Então ele pode começar a nascer antes da dilatação total do colo. Então o colo não dilatou tudo o suficiente para passar a cabeça. Então a cabeça fica presa, né? Então isso é chamado de cabeça derradeira. Isso raramente acontece, eu nunca vi acontecer. Mas pelo risco de acontecer, a gente isso é mundial, isso é uma conduta mundial de agendar a cesárea com 39 semanas. Então, assim, de 37 para 39
é muito difícil acontecer de virar, a não ser que faça aquele procedimento da versão externa, que acha alguém que faça tudo esse procedimento, mas provavelmente vai ser o pélvico. Aí você conversa com a equipe e tudo para ver, né, o seu procedimento da melhor maneira, tá? Idade da mãe tem riscos ou influência negativa na gestação ou parto? Tá. Idade tem risco, tanto a idade extremo de idade, né, então as mais velhas, quanto os extremos das mais novas, né? Então a gente tem mais risco de hipertensão, de pré-eclâmpsia, né? Então a gente durante a gestação, né, e também após a gestação. Mas a via de parto, mesmo assim, é superior ao parto normal. O parto normal é superior para quem é hipertensa, para quem é diabética, né? Desde que não esteja mais de 4,5 kg, né? Então, ele é superior ao parto normal. Em questão de gestação, né? Independente da via de parto normal, parto cesárea, e o pós-parto, ele é um pouco mais arriscado nos extremos de idades, né? Então, por isso que precisa fazer um acompanhamento bem certinho, né? A mãe ser bastante rigorosa em todas as orientações pré-natal, né? E também seguir as orientações durante o parto e o pós-parto. É isso aí, gente. Obrigada, né, pela presença de todos vocês. E estamos à disposição e super ansiosos para receber vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.